Oi pessoal, eu sou a Juliana, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é de Bullet Journal, mas é especial porque nele eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu primeiro semestre de 2019. Tudo que funcionou, o que não funcionou, o que eu mudei, o que eu ainda tô utilizando. Além de ver os layouts já preenchidos e também, pegar inspirações de layout. Então vamos começar. A página inicial do caderno eu nunca decoro muito, então só coloco o ano e o meu nome. Aqui a gente tem o índice. Ao longo do ano eu mudei o ícone que eu usava para tarefa concluída. Antes eu usava um checkzinho, mas eu preferi usar só um risquinho mais simples. E aí eu vim aqui e troquei, coloquei um papelzinho em cima só pra deixar, tudo no mesmo padrão que eu ainda uso. Já o índice, ele é algo meramente ilustrativo, porque eu não consulto isso daqui, mas, pelo menos estou mantendo ele atualizado eu acho que vai ser realmente útil no futuro, se eu precisar voltar, pesquisar, procurar alguma coisa. Mas no dia a dia do Bullet Journal não serve pra nada pra mim. Mas eu acho que no futuro pode ser que seja interessante. Então eu ainda estou mantendo atualizado. Aqui tenho mais uma página para continuar, o índice. E aqui eu tenho o calendário. Bem simples, só marcado com os feriados do ano. E aqui ao lado eu fiz o que seria, o equivalente ao Future Log. Só que também é algo que eu acho legal para você marcar aniversários, marcar datas importantes, se você tiver viagens, enfim. Mas também não costumo voltar aqui com muita frequência, só quando eu vou começar o mês, um mês novo. Eu volto pra ver se tem aniversário de alguém e aí eu anoto, mas é meramente ilustrativo também. Aqui eu tenho as minhas metas do começo do ano. Eu marquei elas aqui em cima para poder voltar com frequência aqui e achar mais fácil essa página. Aqui é mais continuação de metas. Aqui eu fiz uma página especial de coisas que me deixam feliz. E aqui eu anoto a última vez que eu fiz alguma coisa que eu acho importante registrar. Então, a última vez que eu cortei o cabelo, troquei o gás, e exames, enfim. Gosto de colocar aqui, acho essa página bem interessante. E ela tá com post-it justamente para quando eu encher eu poder tirar, descartar e substituir. Aqui eu tenho um registro das minhas contas e quando que elas vencem. E aqui uma lista de compra geral para me ajudar na hora de fazer as compras de todo mês. Aqui eu tenho a minha lista de quero e preciso, não tenho usado muito também. Estou usando mais em planilha junto com o meu financeiro, então isso aqui eu não tenho utilizado, mas eu acho legal para você anotar, quando você tiver interesse, perto de um aniversário chegando, você fazer essa listinha. Ou então se você vê que tá faltando alguma roupa no seu guarda-roupa, uma peça específica, você anota para quando for comprar você saber, o que você deve comprar. E essa aqui foi uma página que eu fiz pensando em colocar, várias frases, coisas bonitinhas que eu via por aí, mas não tenho atualizado ela. Geralmente eu salvo as fotos bonitinhas, com mensagens bonitinhas no Instagram, mas até agora eu não vim preencher. Acho que até o ano acabar eu vou preencher só pra ela não ficar, vazia, mas acho que não vai ser algo que eu vou repetir, no próximo bujo. Aqui eu tenho um controle de séries, as temporadas que tem, o que eu já assisti. Algumas eu abandonei ao longo do ano, mas por enquanto é que elas estão atualizadas. Aqui uma listinha de filmes que eu quero assistir. Essa lista aqui foi útil pra mim no começo do ano, quando eu recém tinha feito o bujo, porque eu sabia mais ou menos alguns filmes que iam estrear, alguns filmes que eu queria assistir, ou filmes do ano passado que eu não tinha assistido e queria assistir nesse ano. Então ela serviu bastante pra o começo realmente. Mas agora durante os meses eu faço uma listinha específica de quais são os filmes que eu quero ver. Então eu não estou colocando aqui, e sim nas listas dentro do mês. Aqui eu tenho um controle menstrual, muito útil fazer essa tabelinha para você ter controle de como é que tá o seu ciclo. Aqui é a página de leituras, então a minha meta é ler 50 livros esse ano.
No momento eu já finalizei 22 e eu gostei aqui de ter marcado uma cor para cada mês que eu finalizava. Então eu sei que maio foi o mês que eu mais finalizei leituras, por causa da cor aqui que eu pintei e marquei. Então isso aqui eu acho uma dica muito legal pra gente visualizar de maneira mais fácil. E também, como a minha meta era 50 livros, eu tinha que ler em torno de 4 livros por mês, um pouquinho mais. Então eu sei que, ó, aqui no começo eu fiquei devendo livro, mas aqui eu aumentei um pouco, então assim, eu tenho também um controle de visual de quantos livros que eu ainda tô devendo pra bater essa meta. E aqui começa o primeiro mês do ano, janeiro, tema tropical. Todos os meus meses eu marco com uma tagzinha aqui, porque fica muito mais simples de eu localizar. Também porque, como eu não uso ali o índice, eu acho que isso aqui fica mais fácil de eu achar os meses, então eu marco todos eles aqui. E se eu quero encontrar alguma coisa, eu só puxo aqui, é muito mais fácil de localizar. Então aqui eu uso sempre mais ou menos a mesma estrutura. Calendário, metas e atividades nessa página inicial. Aqui eu tenho livros, mas depois eu separei, que eu achei que essa página ficou um pouco apertadinha. Meu rastreador de hábitos e os seriados. A página de gratidão é uma que eu sempre repito todos os meses, acho muito importante a gente ter essa página aqui. E aqui eu tenho as semanas de janeiro. Em fevereiro, eu comecei a me desafiar um pouquinho, comecei a fazer colagens, coisa que eu não fazia, eu tinha muito medo, eu achava que eu não ia conseguir fazer direito, que ia ficar tudo feio. Mas eu comecei a fazer e realmente virou uma paixão, eu comecei a repetir isso com frequência, então escolher um tema pensando na cor, né, do papel que eu ia utilizar e cores de contraste, e aí eu ia me divertindo e criando com tranquilidade. Os filmes e os seriados, sempre que começa o mês, eu faço uma listinha do que vai ser na Netflix que me interessa, ou no cinema, né, dependendo do que for. E eu sempre anoto, e aí eu vou marcando quando eu assistir, pra eu ter um controle, porque eu também não queria só assistir seriado, eu queria também assistir filme. Então eu comecei a fazer essa separação. Antes eu só controlava seriado e funcionou muito bem, eu aumentei a quantidade de filmes que eu assisti e não necessariamente diminuí a de seriado. E aqui a gente tem as semanas de fevereiro. Esse aqui eu fiz um layout um pouquinho diferente, né? Uso muito essa régua de colégio para fazer número e letras, gosto muito disso para decoração. Então chegou o mês de março, mês do meu aniversário, então a temática escolhida foi, né, festinha e comemoração. E os tons de rosa e roxo. Calendário sempre comigo. Metas, livros para ler. Sempre que não cabe, eu gosto de colocar um post-itzinho pra preencher, né, anotar tudo que eu preciso. Mesma coisa aqui. Opa. E o rastreador de humor é algo que às vezes eu incluo, às vezes eu não coloco no mês, mas eu gosto de modelos que me permitam marcar mais do que só uma cor. Então eu gosto de fazer símbolos e ícones maiores para que eu possa, né, marcar se eu tive mais de um humor no dia, que é o que geralmente acontece. Gratidão. E as semanas de março. A primeira semana ela começou quebrada, né? Começou numa sexta. E aí eu saí um pouco do tema de aniversário, porque eu quis fazer o tema de carnaval, porque o carnaval foi nessa semana aqui, dia 5, então eu quis fazer esse registro e fugir do tema mesmo.
apesar de continuar usando o roxinho e rosinha. Outra semana aqui. Mais uma semana. E a última semana do mês de março, que é a semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30. E eu amei esse layout, foi um dos primeiros layouts que eu fiquei mais apaixonada esse ano. Eu fiz tudo, eu que desenhei tudo, peguei inspiração no Pinterest e realmente adorei, amei essa estrutura de layout. E aqui a gente começa abril, também com colagens, também com um tema específico que foi chuva, nuvens. E aqui as semanas de abril. Tudo com nuvens, tudo no mesmo tom. Pro mês de maio também eu me desafiei um pouco, eu resolvi imprimir etiquetinhas, digamos assim, com os títulos dos itens que eu coloco no começo do mês. Então, a abertura do mês já teve aqui uma colagem com meio que um papel craft cinza, né? Aqui no começo, junto com o calendário. E aqui isso se seguiu para todo o mês. Então, eu coloquei aqui os dias da semana, nome do mês, e fui fazendo isso em toda a abertura do mês. Ficou um pouquinho pequeno, mas a gente vai testando e ver como é que as coisas funcionam. Também quis incluir um pouquinho de dourado, essa caneta ela é um pouquinho brilhosa. Nem sempre dá de ver dependendo da luz, mas ela tem um brilhinho meio dourado. Fiz um rastreador de humor meio diferentão, que não funcionou muito bem. Rastreador de hábitos. Área de gratidão, também coloquei algumas frasezinhas que eu peguei na internet, alguns banners. E aí eu tenho as semanas, que foram semanas também que eu gostei muito, foram bem simples, bem minimalistas, né? Então, com poucos detalhes, mas que eu me apaixonei bastante pelo resultado final. Que eu também gosto muito de preto e branco, apesar de também gostar de cores, então eu gosto sempre de mesclar. Se eu uso um mês muito preto e branco, o outro eu gosto que seja colorido, aí depois eu volto pro preto e branco, assim eu não enjoo nem de um nem do outro. E também meu bullet journal não fica igual, né? Ele vai evoluindo e mudando conforme o meu interesse. Então a gente chegou no mês de junho, que eu resolvi fazer temática de arco-íris. Gostei muito, como eu disse, eu tinha acabado de sair de um mês preto e branco, né? Então eu vim para um mês super colorido. Eu adorei como ficou o resultado final das coisas preenchidas por cor. Ficou muito bonito. Ainda assim, vocês podem ver que mesmo decorando com cor, ele ainda fica mais, né, minimalista, mais simples. Eu não gosto de encher de muita cor. Os seriados eu fiz cada um com uma cor também na escala do arco-íris. Rastreador de humor. Os hábitos também ficaram muito legais, cada um com uma cor. Minha página de gratidão. E aí a gente chega nas semanas de junho. Eu comecei com os 2 primeiros dias, né, em uma página. E depois segui com a semana completa, também no estilo arco-íris. Esse layout aqui era para ser uma escala, né, de cores, eu não consegui fazer muito bem porque eu tenho um lápis normal, não é aquarelável nem nada assim, mas ainda assim o resultado ficou legal. Essa semana foi uma das minhas favoritas, porque eu fiz com cada cor, né, correspondente, ficou bem colorido, mas ficou legal. E essa aqui foi a última semana de junho, também com cores, só que mais no detalhe.
E aqui eu tenho a minha revisão de metas do meio do ano. Eu já tenho um vídeo em que eu explico melhor como que eu faço isso daqui, mas basicamente eu volto lá pro começo do ano, onde eu tenho as minhas metas, né, que mesmo que eu veja elas todos os meses, eu vou evoluindo, né, em algumas mais do que em outras. Então, nesse momento de meio do ano, eu volto, marco as coisas que eu acho que eu já evoluí, que eu não preciso ficar focando muito, e repito, copio, né, aquelas coisas que eu acho que eu ainda preciso dar mais atenção. E também crio coisas novas, metas novas, então aqui eu deixei um espacinho que eu vou colocar mais metas, ainda não fiz isso, mas vou fazer. E eu acho legal porque a partir de agora eu passo a olhar para essa lista aqui de coisas em vez do começo do ano, né? E tentar, né, diminuir o máximo ela, cumprir o máximo de coisas que for possível. E vou dar uma passadinha aqui só pelo mês de julho para vocês darem uma olhada. Eu já fiz um vídeo mostrando, né, como que eu fiz com esse tema espaço e só com colagens que eu pintei, né, eu não fiz nenhum desenho efetivamente. Aqui eu já preenchi com os livros que eu quero ler, alguns seriados, tá aquela listinha de sempre de filmes e séries que eu quero assistir. O meu humor, que eu tô apaixonada por essa artezinha aqui, essas colagens. Os hábitos aqui eu já comecei a preencher. Gratidão. E aqui a primeira semana. Eu vou deixar vocês espiarem as outras semanas que eu já fiz. Mas eu vou postar todas elas lá no Instagram. Toda segunda-feira eu posto no @JulianaMazzoli. Mas se você tá assistindo por aqui, você ganhou um spoiler de como vai ficar as decorações. Aqui eu sinceramente não sei o que eu vou fazer, mas sobrou algumas decorações e eu quis fazer. Então depois eu vou pensar no que vai sair daqui. E aqui eu fiz com papel preto e canetinha branca, ficou uma gracinha. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ver como que ficou minha primeira metade do ano, né, no Bullet Journal. Eu ainda tenho uma boa quantidade de papel aqui que, pelas minhas contas, é pra durar até o final do ano. E se você acompanha o canal, você sabe que todos os meses eu mostro pra vocês qual que foi o tema escolhido, eu desenho, planejo ele junto com vocês. Então, se você não quer perder nada sobre esse assunto, é só se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, que é @JulianaMazzoli, que tem bastante coisa sobre Bullet Journal, mas eu também trago outros conteúdos, tenho frases, tenho resenha de livros, enfim, tem conteúdo a semana inteira por lá, tem stories. Então, me acompanha nos links aí que estão na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!